Hoje, 23 de abril de 2014, graças a uma gripe muito forte por aí, há anúncio de que o governo vai fazer vacinação em massa. Discutível, mas sempre uma vacinação. A margem disso surge no jornal O Estado de São Paulo, de 19 do corrente. Uma crônica bem volumosa do colega amigo Ives Gandra da Silva Martins sobre o golpe de 1964. Isso é comum na vertente atualidade, porque faz 50 anos que o golpe aconteceu. Então há comemorações variadas, inclusive a colocação de bustos de torturados pelo regime daquela época. E Ives Gandra dá uma série de razões pelas quais ele acredita que os militares foram úteis ao Brasil daquele tempo, inclusive no aspecto econômico. Estabelece uma diferença entre Brasil e Cuba quanto ao número de mortos e torturados e demonstra ou procura demonstrar que nós éramos aprendizes em razão ou em relação à aplicação das leis da ditadura. E enumera algumas razões. Por exemplo, havia guerrilheiros tentando implantar no país o mesmo regime vigente em Cuba. É razoável. Havia, sim, uma tendência a que o Brasil fosse cubanizado. Nada de anormal nesta afirmativa. Assevera que existiam guerrilheiros também tentando matar os agentes da lei. Havia guerrilhas, houve guerrilhas no Araguaia, morreu gente lá. Que se saiba, ao que se saiba, só morreu renitente ao regime, não se tem notícia de nenhum soldado morto. Morreram guerrilheiros e foram enterrados. Os ossos sumiram. Afirma-se que um ou outro foi encontrado por lá. Mas, diz Ives, a maioria dos guerrilheiros sobreviveu. Não é bem assim. A grande maioria dos guerrilheiros morreu. Razão a mais ou maior para que não sejam convocados tais resistentes à Comissão Nacional da Verdade, pois não se fala e nem se ouve depoimento de defunto. Um ou outro militar se foi nessa refrega. É normal, é comum que no conflito entre os chamados agentes da lei e os reagentes haja mortes. Morreu muito guerrilheiro por lá e foi enterrado sem nome e sem RG. Afirma a seguir Ives que é mentira ter o regime militar levado à morte milhares de opositores. Acentua, entre combatentes de guerrilha mortes na prisão ou desaparecimentos foram 429 os guerrilheiros mortos, conforme fonte emanada de Fernão Lara Mesquita, no artigo publicado no Estadão. E afirma Ives Gandra que, por sua vez, os guerrilheiros, entre inocentes mortos em atentados terroristas e soldados em combate,
mataram 119 pessoas. Então, 400 e poucos mortos entre os guerrilheiros e 129 do lado de cá, ou do lado da legalidade. Com devido respeito, isso não é como jogo de futebol, em que ganha quem faz maior número de gols. Morreram aí umas 550 ou 600 pessoas, segundo fontes mais ou menos confiáveis, o que não significa que essas mortes não devam ser choradas, as mortes de um lado e as mortes do outro. Há uma ressalva, um ressalto a fazer. Houve torturas 1000 contra os chamados guerrilheiros. E depois, os mortos eram escondidos, braços decepados, arcadas dentárias extraídas e jogados os defuntos cheios de pedra no ventre, no rio ou no mar, por helicóptero ou não pouco importa, a fim de que os defuntos não fossem encontrados. Não se tem notícia de que isso haja acontecido com soldado ou com militar. Depois, Ives compara Brasil e Cuba naquele período. Fidel teria mandado milhares ao paredão. Nós, brasileiros, seríamos aprendizes desajeitados. Novamente vem a comparação, que é dramática, é terrível. Morreram milhares em Cuba, morreram centenas aqui. Isso não torna o Brasil merecedor de galardão qualquer. Houve um golpe militar, houve tortura, matamos gente, deixamos filhos sem pais e sem mães, e devemos estar ouvindo até hoje o grito lancinante daqueles que foram ou tiveram as carnes maceradas pelas tenazes dos chamados agentes da lei. E acentua ainda Ives Gandra da Silva Martins, que sofreu durante a ditadura, teve seus bens disputados ou bloqueados, e isso o fez sofrer bastante. Tudo tem preço na vida. O preço a pagar por se ter feito, aquele a pagar por não se ter feito, e aquele a pagar por estar no meio daqueles que fizeram sem fazer nada. Pior seria não ter feito coisa alguma, porque no futuro a criatura fica assim meio como um dois de paus, sem ter companheiro para fazer a jogada. Nada demais, todos pagaram algum preço nesses 50 anos que o Brasil percorreu até chegar até onde está. Não uma democracia ideal, porque nós temos outros tipos de ditadura. Temos a ditadura tributária, temos a acentuação de ilegalidades por parte do Ministério Público e alguns setores do Poder Judiciário, temos o bloqueio indevido da intimidade dos lares, com a polícia invadindo casas, invadindo domicílios, interceptando ligações, inclusive entre advogados, o que não deixa de ser muito ruim na chamada plenitude da democracia. No fim das contas, o que há de melhor na crônica é dizer que o povo queria que o governo Goulart fosse afastado ou fosse reconduzido à normalidade, a fim de que a burguesia pudesse prosseguir. Nisso, todos concordam, inclusive Sobral Pinto, numa entrevista que foi reposta
na televisão recentemente, afirma que durante os primeiros dias, ou as primeiras semanas do golpe de 64, ele, Sobral, estava ao lado dos militares, o que significaria estar ao lado do povo. Mudou quando percebeu que as coisas não eram bem aquilo que se aguardava ou se esperava. Como a grande maioria dos advogados também mudou de lado e se pôs a defender os perseguidos pelo regime, porque não era aquilo que eles, advogados, esperavam para a sua pátria. No fim das contas, nós matamos gente, sim. Essa história de se afirmar que o brasileiro é bom, essa é mentirosa, porque dizem os analistas, os psiquiatras, os psicanalistas, que o ser humano já nasce com uma maldade inata. E nós fomos maus, sim. Ainda deve ecoar por aí o urro daqueles prisioneiros supliciados, com as carnes maceradas e a alma torturada pelos mesmos militares, que de certa forma são honrados pelo amigo articulista Ives Gandra da Silva Martins. No fim das contas, sobraram poucos heróis. Houve os interessados em que o Brasil chegasse àquilo que hoje constitui uma realidade muito ruim, diga-se de passagem, em alguns aspectos. Houve alguns que enriqueceram e enricaram na medida em que o Brasil se redemocratizava e até mesmo enquanto bafejado pela ditadura. Houve aqueles que fizeram alguma coisa. Houve aqueles que não fizeram coisa alguma e afirmam que fizeram. E houve uns poucos que ainda estão vivos, com a memória bem acesa, a saber o que houve de bom e o que houve de ruim nesse pedaço da história do Brasil. Para encerrar ou para fechar, é evidente que número não faz regra de sucesso no jogo da vida. Haver número maior não significa que o número maior seja o melhor. E afirmar-se que uma andorinha não faz verão, e por isso aqueles 400 e poucos que o brasileiro matou não tem relevância alguma perto da mortandade à vida em culpa, não é a melhor reflexão, o melhor raciocínio. Vale a pena somente lembrar Vladimir Herzog. Eu escrevi logo depois do assassinato dele, Brasil antes e depois de Herzog. Evidentemente, o assassínio daquele moço apressou a recomposição da democracia. Ele nem era em vida tão importante assim. Foi aquilo que se chama um acidente de percurso. Mas mudou, apressou, acidulou a mente daqueles que queriam um Brasil onde, ao menos, se pudesse, como hoje, criticar o governo. Já é alguma coisa. É razão de Ives Gandra pontuar um ou outro pedaço. Realmente nós queríamos que o governo João Goulart se estabilizasse no sentido de aproveitar-se a redemocratização que o Brasil queria. Realmente nós não queríamos que aquele estardalhaço ideológico continuasse a ceifar a possibilidade de estabilização econômica do país. Mas nós não queríamos que houvesse a tortura. Nós não queríamos que os militares matassem gente, decepassem braços e extraíssem a arcada dentária dos defuntos, jogando-os depois aos tubarões. Nós não queríamos a morte de um só que fosse. E mataram no mínimo
4 centenas. Essas 4 centenas terminam ou dizimam qualquer boa coisa que houvesse resultado desse golpe de Estado, chamado em princípio de Revolução de 1964. E tenho dito,